Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Bom, pessoal, eu trago para vocês o vídeo que deveria ser o último de 2020, mas devido a um problema técnico no nosso som, será o de entrada do novo ano. Eu peço desculpas a todos pelo atraso. É a leitura do texto que fiz para comemorar os 85 anos da vitória sobre a intentona comunista de 1935. Este texto foi postado no meu blog albomcombate.org. Todos estão convidados para visitá-lo. O título é 1935, A Traição Esquecida. Eu inicio o texto com uma frase de Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Vamos ao texto então. O último dia 27 de novembro, uma sexta-feira, não teria nada de especial se não fosse a antevéspera do segundo turno das eleições municipais no Brasil. A eleição para a Prefeitura de Porto Alegre revestiu-se de um tom especial, pois concorria ao mandato de prefeito a candidata da extrema esquerda do Partido Comunista do Brasil, felizmente derrotada. Seria somente isso se esta data não carregasse uma importante mensagem quando voltamos 85 anos no passado e lembramos que o comunismo, pela primeira vez, acercou-se do Brasil de forma violenta. Foi nesse dia de 1935 que houve a tentativa de tomada do poder pelos comunistas liderados pelo maior traidor da pátria brasileira, Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército, espião da União Soviética, o qual entrou no Brasil sob disfarce, escoltado pela agente do Serviço de Inteligência do Exército Vermelho, Olga Benário. A primeira lembrança que tenho dessa traição foi o medo que os nossos instrutores provocavam nos alunos e cadetes, rememorando que, durante a intentona comunista, muitos companheiros foram mortos quando ainda dormiam, servindo-nos como exemplo para que estivéssemos sempre atentos durante os nossos serviços de vigia. Honrando os que tombaram defendendo o Brasil, o blog Ao Bom Combate não poderia deixar de relembrar esta data. Para tal, conto com a prestimosa ajuda do coronel Luiz Hernani Caminha Georges, do Exército Brasileiro e presidente da Academia de História Militar Terrestre, seção do Rio Grande do Sul, que gentilmente me concedeu a honra de usar as suas palavras para que a intentona comunista não seja nunca esquecida. Vamos ao texto, então, do coronel Caminha. A intentona comunista de 1935 em poucas palavras. Em 1908 surge no Rio de Janeiro a Confederação Operária Brasileira, inspirada em Karl Marx e Friedrich Engels. Seu órgão oficial é o jornal A Voz do Trabalhador, que adota uma linha grevista reivindicatória e contrária ao serviço militar. Com a Revolução Comunista na Rússia, em 1917, a COB ganha força e passa a atacar assintosamente o governo federal. Em 1922, é organizado o Partido Comunista Brasileiro, no Rio de Janeiro, negando o sentimento de pátria e manifestando a tomada do poder pela força. O PCB lança o jornal O Movimento Comunista e, em seguida, o jornal A Classe Operária. Na sequência, surgem no cenário duas novas organizações, a Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT, e a Federação Sindical, ambas nitidamente subversivas. A agitação reinante faz o presidente Arthur Bernardes decretar o estado de sítio, somente suspenso em 1927, já com Washington Luiz. No mesmo ano, o Congresso Brasileiro aprova a lei colocando o PCB na ilegalidade. O movimento comunista passa a ser clandestino. Em um congresso do partido, o partido escolhe Luiz Carlos Prestes para líder, que convidado aceita. Prestes era conhecido nacionalmente pela participação na coluna de Miguel Costa. Em 1971, Luiz Carlos Prestes segue para a União Soviética, onde faz cursos de liderança comunista. No regresso, assume a direção do partido. As atividades comunistas ganham incremento. Em 1934, surge a Aliança Nacional Libertadora, ANL, nova organização comunista melhor estruturada. A ANL será o dínamo da intentona e Prestes é o presidente. Neste contexto, o deputado Carlos Lacerda lê em plenário um manifesto de ataque ao governo, combatendo o imperialismo e o latifúndio. O manifesto favorece os comunistas. Em 1935, chega ao Brasil o agente do Comintern, Arthur Evert, para auxiliar a articulação do movimento. O Comintern é a Internacional Comunista, ou Terceira Internacional, órgão soviético responsável por espalhar o comunismo pelo mundo. A propaganda comunista chega aos quartéis, através de elementos doutrinados por Prestes e por Agildo Barata, entre outros. O assalto comunista torna-se iminente. A 23 de novembro inicia-se o levante em Natal, estendendo-se ao Recife
em 24, e ao Rio, a 27 de novembro, na capital federal, e rompe no 3º Regimento de Infantaria, da Praia Vermelha, e na Escola de Aviação do Campo dos Afonsos. No 21º Batalhão de Caçadores em Natal, às 19h30, de 23 de novembro, no sábado, 2 sargentos, 2 cabos e 2 soldados prendem o oficial de dia, que é o Tenente Abel, e abrem o quartel para os demais revoltosos. Muitos eram remanescentes da recém-extinta Guarda Civil. O armamento e a munição foram retirados das reservas e paióis. Armados, os revoltosos atacaram o quartel da Polícia Civil, que depois de 19 horas de resistência, rendeu-se. Os comunistas só fugiram com a ação das tropas federais, depois de terem feito vários assassinatos, saques e arrombamentos, ao longo de 4 dias. Presos logo após, responderam processos na justiça. Em Recife, quando os militares comunistas souberam dos acontecimentos em Natal, insurgiram-se contra seus comandantes. Em Olinda, no dia 24, civis comandados por um sargento atacaram a cadeia pública, apoderando-se do armamento. A Secretaria da Segurança Pública, bem como o QG da 7ª Região Militar, também foram atacados. No CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, um sargento matou um oficial e feriu outro, sendo preso em seguida. Os confrontos mais graves aconteceram no 29º Batalhão de Caçadores. Um comandante de companhia, o Tenente Lamartine, colocou sua tropa contra as forças legais, no que foi seguido por outras subunidades. Lamartine apossou-se de todo armamento e suas tropas ocuparam vários pontos do Recife. Com o reforço de tropas das Alagoas e da Paraíba, o comandante das forças legais, Tenente-Coronel Afonso de Albuquerque, conseguiu cercar os rebeldes, resultados dezenas de mortes, cerca de 100 feridos e 500 rebeldes presos. No Rio de Janeiro, aconteceram os fatos mais graves por ser a capital federal. Os 2 locais de maiores levantes comunistas foram o 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha e a Escola de Aviação do Campo dos Afonsos. No 3º RI, a doutrinação comunista tinha atingido oficiais e graduados em todas as subunidades. Os líderes eram os capitães Álvaro de Souza, Agildo Barata e José Brasil. A unidade estava de prontidão no dia 26 de novembro, em função dos acontecimentos no Nordeste. Neste dia à tarde, o capitão Agildo Barata recebeu ordens de Luiz Carlos Prestes para deflagrar o movimento na madrugada de 26 para 27 de novembro. O primeiro tiro foi disparado às 2 da manhã no pátio do regimento. Em seguida, a companhia de metralhadoras foi atacada e reagiu sob o comando do capitão Álvaro Braga. Depois de muito tiroteio e prisões de oficiais legalistas, os comunistas, ao amanhecer, dominaram o regimento de infantaria, inclusive com a prisão do seu comandante, coronel Afonso Ferreira. A reação legalista, comandada pelo general Eurico Gaspar Dutra, não tardou, tendo a tropa cercado o 3º RI. Sob ataque de infantaria e artilharia, os amotinados não resistiram e renderam-se por volta das 13 horas do dia 27 de novembro. No Campo dos Afonsos, o ataque rebelde iniciou por volta das 2 da manhã, no mesmo 27 de novembro, liderado por 2 capitães. 2 outros capitães legalistas foram assassinados enquanto dormiam. Um outro oficial foi morto após ter sido preso, já desarmado e incapaz de reagir. Os amotinados apossaram-se do armamento e munição e buscaram os hangares para acionar os aviões, mas as baterias de obuses do grupo de escola de artilharia impediram o acesso. No 1º Regimento de Aviação, vizinho à escola, o tenente-coronel Eduardo Gomes comandou a reação com êxito, até a chegada das forças legais. Muitos revoltosos fugiram e 254 foram presos. Anos depois, os comunistas da intentona de 1935 foram anistiados e perdoados pela sociedade, mas realizaram em 1964 e 1968 novas tentativas. O saldo da intentona comunista de 1935 foi de mais de 100 mortos, entre civis e militares, e 500 mutilados e feridos. É isso aí, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um 2021 com muita saúde e prosperidade. Até a próxima missão. Obrigado a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância.